Bom, como o Bob Aguiar disse, para não esquecer do comercial, estou dizendo aqui, com a produção, com a filmagem, com a edição da Vídeo Ágape, do Bob Aguiar, está começando mais um programa.net, aqui, de volta na sua casa de sempre, o Box 21, na rua Carlos von Cosers, número 304, o melhor happy hour da cidade. É, o Box 21 do meu amigo gremistaço, o Fernando Soares Brandão, o Brandão. Gremista, o que a gente vai fazer? Ninguém é perfeito, eu sou colorado, ele é gremista, tem gente que torce para o Botafogo e tem os felizes da vida que torcem pelo Atlético Mineiro e levaram o Ronaldinho, o gaúcho, que está fazendo o maior sucesso lá pelas bandas das Gerais. O nosso convidado de hoje é o Léo Berlese e vamos falar sobre PNL, hein? PNL, o que é PNL? Ah, o Léo vai nos dizer o que é PNL daqui a pouquinho. O Léo é da Conexão Alfa RS e vai começar já nos explicando o que é a programação neurolinguística e o que ela pode ajudar as pessoas, os empresários, as pessoas que pretendem ter a sua atividade mais tranquila, mais ágil, mais eficaz. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui para conversar sobre programação neurolinguística, sobre desenvolvimento pessoal, um assunto que eu gosto muito. E antes de falar sobre a programação neurolinguística propriamente dita, eu gosto de contextualizar um pouco sobre quem somos nós, né? Cada ser humano, em princípio, né, quando nasce, é o resultado de uma combinação genética entre um homem e uma mulher. Isso determina características físicas internas e externas. Isso quando a gente nasce. E depois disso a gente começa a receber informações do mundo, informações através dos nossos canais sensoriais, a gente recebe muitos sons, a gente recebe imagens, a gente percebe o mundo através dos nossos órgãos dos sentidos, né? A gente sente o paladar, a gente sente as emoções, e em função disso a gente constrói um conjunto de crenças, hábitos e comportamentos. E aí a gente tem os resultados na nossa vida. E essa diversidade de comportamentos, hábitos e crenças é explicada na programação neurolinguística. Por que uma criança, quando vê um cachorro, ela quer brincar, e outra criança vê o mesmo cachorro e ela sente medo, né? Por que elas têm comportamentos diferentes frente ao mesmo fato? A explicação está na sua história de vida. Então, quando nós nascemos, nós somos o que somos em função dessa combinação, e depois nós vamos percebendo o mundo e vamos constituindo aí o nosso conjunto de crenças, hábitos e comportamentos, e é isso que a programação neurolinguística estuda, né? Como a gente percebe as informações do mundo, como a gente armazena essas informações, como a gente faz uma relação das informações que a gente está recebendo no momento com as informações anteriores, e qual o resultado de tudo isso, né? E aí a gente vê que determinadas pessoas têm excelentes resultados em algumas áreas e não tão bons em outras. Então, a programação neurolinguística, ela já existe desde que o homem desenvolveu a sua linguagem, né? E foi batizada por John Grinder e Richard Bandler na década de 70, onde eles começaram a dar nome para cada um desses processos, né? Mas a programação já existe e cada um de nós tem a sua programação neurolinguística conforme a sua história de vida. Então, tu tem uma maneira de agir para uma determinada situação, para outra situação de outra forma, tem resultados positivos e negativos, e um dos pilares da programação neurolinguística é a modelagem, né? A gente parte do pressuposto de que se alguma pessoa faz bem algo, eu entendendo os fatores chaves de sucesso para aquilo, eu também posso ter aquele sucesso. E é isso que as pessoas estudam, colocam em prática, e aí tem benefícios na sua qualidade de vida, né, na sua felicidade, nos seus resultados na vida pessoal e profissional. Ô, Léo, tu falasse um negócio interessante, esse negócio do cachorro e como é que tu vê ele. Eu era um cara, por exemplo, que tinha medo de cachorro. Até que eu aprendi a conviver com os cachorros, tá? Eu tenho vários cachorros, tenho 6 hoje, né? 6 meus e mais 3 adotados aí que ficam lá na praia, na casa da minha tia, que são paixões minhas. E um deles, eu acho que foi o que mais me chocou, era um fila brasileiro uma fêmea muito braba. Mas era braba, que diziam para todo mundo que ela era braba. Ela ficou minha grande amiga.
E foi assim, paixão à primeira vista. Ela viu que eu não tinha medo, fui lá fazer um carinho nela, e ela já veio, daí quando eu chegava lá, ela já vinha se abraçar, me enrolava comigo, brincava, porque ela percebia que eu acho que eu tratava, eu tinha um sentimento diferente com relação a ela, em vez de ter medo dela, Sim. eu tinha um carinho por ela, sempre fazia carinho, levava biscoito, comprava salsicha, ela sempre ficava feliz comigo. E na vida é mais ou menos isso, né? Tu, olhando as pessoas, daqui a pouco tu consegue elaborar uma técnica de conversar com as pessoas, tu consegue ser mais claro com todos, né? E até influenciar no comportamento das outras pessoas. Exatamente. Então, esse medo que tu falaste do cachorro, né, que esse exemplo que eu citei também, provavelmente essa criança que tem medo de brincar com o cachorro deve ter tido situações anteriores, né? Ou ela brincou com o cachorro e se machucou, ou viu num filme que cachorro poderia machucar, ou algo parecido com cachorro, ou ainda uma crença proveniente dos pais, né? Então, em função disso, ela tem aquele comportamento. E se essa criança teve uma outra criança na sua primeira experiência com o cachorro, ela sentiu prazer naquilo, ela vai dar um significado de que aquilo é bom, ela vai querer repetir esse comportamento. E é interessante que a gente vê na nossa vida, né, pessoas frente a um obstáculo, pensam, pô, que bom, obstáculo, eu vou transpor esse obstáculo e eu vou me tornar uma pessoa melhor. E tem pessoas que frente ao mesmo obstáculo, paralisam, sentem medo, fogem. Então, normalmente, isso acontece, existem várias possibilidades, né? Mas quando uma pessoa fica com medo de um obstáculo, provavelmente ela deve ter tido situações anteriores, onde ela enfrentou o obstáculo e ela não tinha os melhores recursos, e aí ela não conseguiu superar aquilo e ela se sentiu frustrada, né? Talvez tenha colocado na sua identidade uma crença de incapacidade, e a coisa mais inteligente para ela, né? E é difícil a gente julgar outras pessoas em função disso, mas a coisa mais inteligente para ela é sentir medo daquele obstáculo, né? E a pessoa que vê um obstáculo e pensa, pô, que bom, obstáculo, já deve ter tido situações anteriores onde ela, com as ferramentas certas, superou e gostou daquela sensação, né? De, num primeiro momento, aquela expectativa, depois de ultrapassar esse obstáculo e aí ter mais ferramentas, ser uma pessoa melhor. E a gente vê no contexto empresarial, né? Pessoas super proativas, o chefe nem pediu, já está com o relatório pronto, apresenta um problema para o seu superior com 5 possíveis soluções, já traçam suas metas, estabelecem planejamentos estratégicos para atingir aqueles objetivos da empresa. E outras pessoas vivem reclamando do chefe, da empresa, da vida, de Deus, do computador, né? Então, isso tudo está, a explicação está na sua história de vida. Então, nós somos o que somos em função do que vivemos e, mais especificamente, nós somos o que somos em função do significado que a gente dá para as nossas experiências de vida. E na programação neurolinguística existem muitas técnicas para ajudar as pessoas a ter melhores resultados em qualquer área que seja. O Leão, tem aquele cara que se queixa o tempo inteiro da vida, né? E diz assim, pai, eu não ganho nem na loteria, mas ele nem joga. Tem mais isso. Ele nem jogar, ele joga, pá, o cara ganhou, 2 caras ganharam sozinho a Mega Sena, pá, fulano ganhou a Mega Sena sozinho. Mas tu joga? Não, nunca joguei. Quer dizer, nem isso o cara faz. Então é tudo ruim, né? Ó a vida, ó azar, ó a dor, é tudo ruim, né? Mas, ô Léo, existem técnicas que tu pode mudar isso. Da mesma maneira que a pessoa que treinar futebol, tênis, vôlei, ou qualquer outra atividade, tricô, crochê, costura, pintura, a pessoa consegue fazer florescer esses seus dons, a programação neurolinguística também consegue extrair das pessoas, capacitá-las, treiná-las, prepará-las para o convívio melhor com as outras pessoas e essa relação do dia a dia que é muito importante. Exatamente. Existe uma autora indiana chamada Shakuntala Devi, que escreveu há 20 anos atrás um livro chamado Como Despertar a Genialidade do Seu Filho. Ela parte do pressuposto de que nós temos uma capacidade, um potencial para ser gênios. Nós temos esse potencial, só que não somos em função de como nós somos educados. Uma criança até 7 anos de idade ouve mais de 100 mil nãos, né? Em função disso, ela cria já várias crenças de incapacidade, não pode isso, não pode aquilo. Tu tocou numa palavra interessante, né, que é a palavra dom. E quem trabalha com programação neurolinguística não acredita em dom como a maioria das pessoas.
por exemplo. Salvo aquelas questões genéticas do tipo, dificilmente tu vai ver um negro sendo campeão de natação alto nível, medalha de ouro em Olimpíada. Por quê? Porque a constituição óssea dele é mais pesada que a do branco, então, em função disso, naqueles detalhes, nos milésimos de segundo, vai fazer diferença e ele não tem a mesma performance que o branco na natação. Assim como tu não vai ver um branco sendo campeão de 100 metros rasos no atletismo, medalha de ouro, alto nível falando, né? Por quê? Porque o negro tem um número de fibras de contração rápida muito maior que a do branco. Isso faz a diferença. Tem algumas outras questões do tipo, dificilmente tu vai ver uma pessoa de 2 metros de altura sendo jockey. Tu não vai ver um cara de 1,50 m. Geralmente um baixinho e bem leve. Tu não vai ver um cara de 1,50 m sendo pivô na NBA. Né? Então, tirando essas questões genéticas, sim, que eu considero dom, mas nós todos temos um potencial muito grande. Se alguém consegue fazer algo usando a sua mente, outra pessoa entendendo como ela chegou lá, os pré-requisitos para aquilo, ela também pode. Né? E tu falaste também sobre aquelas pessoas que vivem reclamando, ou ó vida, ó céus. Para essas pessoas, é a maneira mais inteligente de agir, de processar, em função da história de vida que elas tiveram, do significado que elas deram para as suas experiências. Existe um pressuposto na programação neurolinguística muito interessante que diz o seguinte: cada um faz o melhor que pode, com os recursos que tem, no contexto que está inserido. Quando a gente entende isso e a gente internaliza isso, a gente desenvolve a nossa empatia, né? Que é a capacidade de entender o próximo. Né? Entender por que aquela pessoa faz aquilo daquela forma, né? E a gente pensa, pô, ele está fazendo de uma certa forma, jamais eu faria desse jeito. Mas é o melhor que ele pode fazer com a história de vida que ele teve. E só sabendo disso, internalizando isso, a gente adquire melhores ferramentas no trato com as pessoas, né? Desenvolvendo essa empatia, a gente vai ter muito melhores resultados, né? No meio profissional, pessoal, e por isso também que a PNL traz excelentes resultados aí para a vida das pessoas. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos conversar com o Léo Berlese o que você pode fazer e mudar na sua vida num final de semana. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa Ponto.net aqui com a produção, com a edição, com a filmagem do Roberto Aguiar. Aliás, o Bob Aguiar está com um equipamento agora de ultíssima geração. Um equipamento, ele está mostrando aí um equipamento novo, olha aí. Equipamento que faz filmagem HD, tá? Alta resolução, faz a tela aquela de cinema, o negócio, olha, plim plim, o cara ele está podendo aí. Quando a tecnologia permitir, você quer algo em alta definição, o Roberto Aguiar aí, VideoAgape, telefone e e-mail na tela aí da VideoAgape do Bob Aguiar. Porque se eu não falo, a baixinha olha o programa, não deixa de estar. Sabia disso, a baixinha? A mulher dele é quem manda, né? A diretora da empresa, olha, ela que manda. Mas, gente, antes de darmos continuidade aqui, eu quero fazer um desabafo para vocês, que eu estou muito chateado. No final de semana do Dia das Mães, repetiu-se no Rio Grande do Sul uma tragédia que muito me incomoda, e me incomoda mais ainda o termo que se usa, que aconteceram 35 mortes, foram acidentes de trânsito. Gente, não tem acidente de trânsito. Acidente de trânsito acontece quando é um acidente, é acidental. Alguma coisa aconteceu, pneu, temporal, assim, né? Pneu estourou, perdeu, o freio quebrou, pô, chegou, atravessou um bicho na estrada. Por favor, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, como os americanos e canadenses chamam, são desastres. O desastre tem previsão, é imprudência, é o álcool, é o desrespeito, é a certeza da impunidade, é o pessoal encher a cara e sair guiando por aí, tá?
Isto são desastres. E essa turma, gente, só tem um jeito, lamentavelmente. Não tem lugar nas cadeias, mas vão ter que dar um jeito. Tá? Lugar de criminoso e bandido que destrói com famílias inteiras, como a gente tem acompanhado aí a cada final de semana maior, e lamentavelmente em apenas da sexta-feira até segunda ao meio-dia, depois do Dia das Mães, na sexta, antes do Dia das Mães, na segunda-feira, morreram no Rio Grande do Sul 35 pessoas. Dá para dormir com uma música dessas? Bom, nem num país em guerra aconteceram 35 mortes. Ah, tá lá, não sei aonde, botaram uma bomba, mataram 40 pessoas. É, mas botaram uma bomba e mataram 40 pessoas. Não foi a conta-gotas. Este é o problema. Estamos nos acostumando com conta-gotas. Tá? Nós temos que levar o trânsito a sério como se levou as mortes na Boate Kiss em Santa Maria. Não interessa se é uma ou mais de 200 pessoas que morreram. No ano passado foram mais de 2.000 pessoas mortas nessa tragédia, nessa chaga que é o trânsito brasileiro, e não pode continuar assim. As autoridades têm que começar a botar na cadeia, os juízes têm que botar na cadeia esses criminosos que matam impunemente todos os dias no Brasil. São cerca de 140 mil pessoas por ano. É pouco? Tá bom, esse é o número. Vamos continuar aqui então com o Léo Berlese. Léo, o que pode mudar num final de semana numa pessoa que quer aprender e mudar o seu comportamento? Pode mudar muita coisa. O desenvolvimento da inteligência emocional, da pessoa entender que esse processo, como esse processo acontece, pode fazer com que a pessoa mude a sua vida para melhor de muitas formas, né? A maioria das pessoas são reféns desse sistema por falta de compreender como funciona isso, né? Nós temos o nosso sistema límbico que libera neurotransmissores e essas emoções fazem uma interferência na maneira racional de agir. Quantas vezes, né, tu deu até um indicativo aí sobre o trânsito, quantas vezes a gente vê, às vezes, a partir de uma briga de trânsito, uma pessoa tira a vida de outra. E seria uma pessoa que não faria isso em função da sua educação, dos seus princípios, mas foi sob aquela forte emoção que ela cometeu esse crime. E, então, isso eu falei de uma forma muito forte, mas no nosso dia a dia, né, a gente precisa aprender a lidar com as emoções, saber como funciona isso e, a partir daí, administrar as emoções para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, para que nós tenhamos resultados melhores na nossa vida. Nesse final de semana, que é o Conexão Alfa, as pessoas fazem diversas dinâmicas de grupo. Tá? Se uma pessoa, numa conversa simples, chega para outra e diz: olha, amigo, tu precisa sair da tua zona de conforto, tu está muito acomodado na tua vida, ou tu deveria tratar as pessoas de uma forma melhor, ou deveria sofrer menos por antecipação. Isso tem um grau de influência na vida daquela pessoa. Mas nesse treinamento a gente utiliza uma comunicação muito mais eficiente, que é a dinâmica de grupo. Como que acontece isso? As pessoas recebem informações sobre como o nosso cérebro processa as informações que a gente recebe, como a gente tem resultado em função disso. E depois as pessoas têm uma tarefa para cumprir de forma individual ou em grupo, e as pessoas voltam dessa tarefa, recebem mais informações, e aí as pessoas se dão conta, né, do seu comportamento na tarefa, elas fazem uma analogia de como elas agiram na tarefa e o que elas vêm fazendo na sua vida. E aí as pessoas têm o que a gente chama de insights. Elas começam a enxergar de um ponto de vista diferente e aí passam a mudar comportamentos, mudar até crenças, né? E em função disso tem resultado melhor no trato com as pessoas, né? A sua administração do tempo, motivação, e as pessoas saem de lá enxergando esse potencial que o ser humano tem. Eu acredito que cada um de nós tem um gigante interior, né? E que, às vezes, um treinamento desse, ou não só um treinamento, uma outra experiência de vida, pode tirar essa pessoa dessa zona de conforto e mostrar para ela que ela tem um gigante ali, né? E aí ela poder ter melhores resultados na sua vida em função de mudar a forma de pensar e de agir. Ô, Léo, tem algumas pessoas, a gente falou no primeiro bloco, que vê um obstáculo na sua vida, à sua frente, e desistem. Tá? Param, dizem: ah, não, futebol é assim mesmo, estou fora, não vai dar certo. E tem outras pessoas que não, que
quanto maior a dificuldade que tu apresenta, mais essa pessoa considera o desafio e vai lá e batalha para subir o pico do Everest. Para ir lá em cima. Tem uns que já olham lá de baixo, pá, mas tá louco, não vou, vai estar frio, é longe, 7 quilômetros e pouco, não, tá louco, não vou. E o outro não, o desafio é que provoca a pessoa, ela vai lá. Como motivar esta que olha para o Everest, já vira de costas e sai correndo? Fazendo ela entender que ela tem um potencial muito maior do que ela imagina. Né? Essa forma de agir frente a esse obstáculo dessa pessoa que desiste logo é a forma mais inteligente com as informações que ela tem, como ela já percebeu as experiências do mundo. Né? Então, tu precisa utilizar uma estratégia para mostrar que ela pode mais, né? Fazendo de uma forma, dando mais ferramentas para ela. Né? Eu tenho um exemplo muito interessante de um amigo que aos 11 anos de idade, na sua terceira aula de violão, o professor dele chegou e disse: olha, Fernando, tu não tem condições, tu não vai dar para coisa, violão não é contigo, tu não tem ritmo, quem sabe tu procura outra coisa. Existiriam aí várias possibilidades dele interpretar isso. Eu vou considerar duas. Uma é de acreditar no professor e nunca mais querer tocar violão. E outra é, eu não posso? Então eu vou te mostrar que eu posso. Né? E foi a atitude que ele tomou. E o que determina qual atitude tomar? Né? Essa criança já teve 11 anos de influência do mundo. Né? As experiências anteriores, né, como o pai dele incentivou ou em algum momento limitou, vai determinar que atitude ele vai ter em função disso. Ainda bem que ele optou na segunda opção, né, de mostrar para o professor, não, e hoje está aí lançando seu segundo CD, o Fernando K. Um abraço para ele, deve estar nos assistindo aí. E então a gente precisa mostrar para essas pessoas que ela não tem aquele benefício, não tem aquele resultado que ela deseja por falta de ferramenta. Ela precisa, antes de encarar um desafio, entender aquele desafio, se cercar das melhores ferramentas, podendo utilizar exemplos de outras pessoas que já conseguiram, e aí sim ela vai ter um resultado melhor frente a esse desafio. Tu fala do violão, eu lembro o Einstein, Albert Einstein, né? Ele rodou em matemática, né? Um dos maiores gênios da humanidade, né? E tu já pensou, a gente divagando aqui, em pleno século XXI, se o Einstein tivesse na sua mão, ele fazia tudo à mão, gente. Tudo na cabeça. Se ele tivesse os supercomputadores que existem hoje, onde é que ele chegaria, um gênio como esse? Eu acredito que potencializaria muito mais, né? A gente tem várias histórias. O Michael Jordan foi tirado do time, né? O professor disse para ele que também não... Tá fora, tu é ruim, hein, cara? Foi só o melhor jogador de basquete que a gente já teve aí, né? Então, às vezes, falta a pessoa entender isso. E nesse treinamento de um final de semana, as pessoas ficam hospedadas no novo hotel em Porto Alegre, um hotel 4 estrelas, fazem todas as refeições lá, dormem no hotel, fazem diversas dinâmicas de grupo, e o final desse treinamento, elas saem de lá se achando, né? Já percebendo um potencial muito maior que tem, né? A gente brinca, né, que sai se achando, mas é porque ela aumenta a sua autoestima, né? Ela vai entender os significados que ela dava em função da sua educação e vai potencializar aí o máximo que ela pode, entendendo que se alguém pode fazer algo e ter sucesso, ela também pode fazer, entendendo aquilo que está por trás desse processo. Bom, o fato, a verdade é que o mundo está aí e os meios estão aí. E se nós nos capacitarmos, nós não desistirmos, nós chegamos lá. Nós temos aí na humanidade várias histórias de gente que... aquele cientista britânico preso numa cadeira de rodas, né? Tudo errado para ele, não sei, ele tem um nome até meio complicado. Daqui a pouco eu me lembro do nome dele, mas ele tinha tudo contra ele, né? É um dos maiores gênios da humanidade. Às vezes as pessoas potencializam muito em uma área, né? Por exemplo, o próprio Einstein, ele era muito bom na matemática, né? Em várias teorias, mas ele era
antissocial, né? Não se relacionava muito bem com as pessoas. E é importante a gente entender assim, nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. E nesse treinamento as pessoas potencializam o que já tem de bom, né? E minimizam aqueles seus defeitos, né? As pessoas percebem de uma maneira melhor. E às vezes as pessoas já recebem esses feedbacks, né, no seu trabalho, ou da sua esposa, o seu marido em casa, mas elas não se dão conta disso, porque são crenças inconscientes, né? A gente, em função da nossa experiência de vida, a gente armazena coisas no nosso inconsciente e às vezes fica difícil de entender, né, numa conversa simples. E aí, numa imersão como essa, a pessoa se dá conta e tem grandes ganhos fazendo essas dinâmicas de grupo. Bom, você consegue mais informações no www aí. Olha o Bob Aguiar colocando, ele não bota só o vídeo ágape. www.conexão Alfa RS, tudo junto, Alfa com PH, de farmácia do passado.com.br, www.conexãoalfa.com.br, Conexal, né? Sem o tio. Você conversa com Léo Berlese, tá aí também o nosso amigo Bob Aguiar colocando o seu e-mail, leo@equipealfars.com.br. Léo, obrigado. Alguma dica final? Agradeço e convido a quem puder participar desse treinamento. Eu acho que é uma experiência ímpar na vida das pessoas. Elas podem dar um salto na sua evolução, entendendo como acontecem esses processos emocionais, para que tenham uma melhor qualidade de vida e melhores resultados, né, na sua vida, tenham mais ferramentas para realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Com imagens do Roberto Aguiar, chegamos ao final de mais um programa .net. Esse é o ponto? .net.